Você já notou como algumas mulheres, mesmo depois de anos se doando para todo mundo, para o marido, para os filhos, para a igreja, para o trabalho, ainda se sentem invisíveis, como se o mundo inteiro recebesse o melhor delas e elas ficassem com as sobras? E o mais cruel, essas mesmas mulheres, no fundo do coração, acreditam que é assim mesmo que tem que ser, que se valorizar é egoísmo, que cuidar de si é vaidade, que a mulher de fé tem que se apagar para que os outros brilhem. Hoje eu preciso te dizer uma coisa que pode mudar o rumo da sua vida. Isso é uma mentira antiga, enraizada, vestida de espiritualidade, mas é mentira. E enquanto você acreditar nela, você continuará atraindo exatamente o que não merece. Relacionamentos que drenam, situações que te diminuem e uma versão de você mesma que não reflete quem Deus criou. A Bíblia não diz para você se apagar. A Bíblia diz que você foi criada à imagem e semelhança de Deus. E Deus não se apaga. Deus se revela. Então hoje eu vou te mostrar um sistema bíblico de 3 etapas que eu chamo de o método do vaso honrado, baseado em 2 Timóteo 2:21, que vai te ensinar a se valorizar de dentro para fora, de tal forma que você comece a atrair o que Deus já separou para você. Relacionamentos verdadeiros, oportunidades reais e uma vida que reflete a dignidade de filha do Rei. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, quero te pedir uma coisa agora. Deixa o seu like aqui, porque ele ajuda esse vídeo a chegar em mais mulheres que precisam ouvir isso. E me conta nos comentários. Qual é a área da sua vida em que você mais sente que não tem sido valorizada? Escreve ali, porque eu leio todos os comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Não é só um botão, é você dizendo que quer continuar recebendo mensagens que fazem diferença de verdade. A gente está construindo uma comunidade linda aqui, e a nossa meta é chegar em 100.000 mulheres reunidas em torno dessa fé. Clica em inscrever e ativa o sininho. Cada inscrição é uma história que pode ser transformada. Antes de mergulharmos nessa história, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal, especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado. É simples, bonito, e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. Era uma quinta-feira à noite, e Renata estava no banheiro, porta trancada, sentada no chão frio com as costas apoiadas na banheira, chorando em silêncio para não acordar os filhos. 52 anos, 26 de casamento, uma vida inteira dedicada a ser boa para todo mundo. E ela estava ali no chão, perguntando para Deus em voz baixa: "Até quando, Senhor? Até quando eu vou ser tratada assim?" O que aconteceu naquela noite não foi a primeira crise, mas foi a última vez que Renata decidiu que ia continuar aceitando o inaceitável. Porque naquela tarde, algo tinha chegado ao limite. O marido havia cancelado mais uma vez o jantar que ela havia preparado, sem aviso, sem desculpa, apenas um recado pelo celular: "Não vou jantar em casa." Os filhos tinham saído sem perguntar se ela precisava de algo. E a vizinha, a mesma para quem Renata havia ficado acordada até meia-noite ouvindo os problemas, havia deixado de responder suas mensagens havia 3 semanas. Renata olhou para o reflexo no espelho e não se reconheceu. Estava exausta, estava apagada, estava invisível. Ela abriu a Bíblia naquela noite, sem saber em qual página parar. E a Bíblia abriu em Mateus 22:39. "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Renata leu a frase 3 vezes. E pela primeira vez em décadas, ela percebeu o que havia ignorado a vida inteira. Como a ti mesmo. Não em vez de ti mesmo. Como? Isso pressupunha que ela precisava se amar primeiro. Ela fechou a Bíblia, respirou fundo e fez uma oração diferente de todas as outras que havia feito. Não pediu para as circunstâncias mudarem. Não pediu paciência para aguentar mais. Ela pediu sabedoria
para entender por que ela própria havia permitido tudo aquilo. E então ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Dona Irene, a mulher de 80 anos que frequentava a mesma igreja, que havia enviuvado cedo e criado 4 filhos sozinha, que sorria de um jeito que parecia não ter sido fabricado, mas nascido de dentro. A mensagem era simples. Dona Irene, posso te visitar amanhã de manhã? Estou precisando muito conversar. A resposta veio em segundos. Minha porta está sempre aberta para você, minha filha. Na manhã seguinte, Renata chegou à casa de Dona Irene com os olhos ainda inchados e uma caixinha de pão de queijo que havia assado às 6 da manhã, porque não sabia ir de mãos vazias a lugar nenhum. Dona Irene abriu a porta, olhou para ela e, sem dizer uma palavra, a abraçou por um longo tempo. Quando se afastou, falou apenas: "Então você finalmente chegou." Renata não entendeu. Como assim, finalmente? Dona Irene serviu o café, organizou as xícaras com calma, sentou-se à frente dela e disse: "Renata, eu te observo há anos. Você é uma das mulheres mais generosas que eu já conheci. Mas generosidade sem raízes vira sangramento. Você não tem dado de sobra. Você tem dado do que não tem." E aí chegou um ponto que o vaso ficou vazio. E quando o vaso fica vazio, ele não atrai mais nada de bom, porque o que está seco só atrai mais secura. Renata sentiu aquelas palavras pousarem nela como se fossem pesadas demais para carregar de pé. "Mas eu fui criada assim, Dona Irene. Minha mãe me ensinou que mulher boa se doa, que reclamar é fraqueza, que se você cuida de todo mundo, Deus cuida de você." Dona Irene balançou a cabeça devagar. Sua mãe amava você e ensinou o que sabia, mas existe uma diferença enorme entre ser servo de Deus e ser tapete de gente, e essa diferença está escrita na Bíblia. Só que ninguém ensina no culto porque é incômodo demais. Ela levantou, foi até a estante e voltou com a Bíblia. Abriu em 2 Timóteo 2:21 e leu em voz alta: "Se alguém, pois, se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra." Fechou o livro com cuidado e disse: "Vaso para a honra, Renata, não vaso para qualquer coisa. Existe uma diferença entre um vaso que serve ao Senhor e um vaso que qualquer um usa e deixa na pia sujo. Você tem sido o segundo, e é por isso que o que chega até você não reflete o que Deus quer para você." Renata sentiu algo quebrar dentro dela, não de desespero, mas de reconhecimento, como se aquelas palavras tivessem chegado para abrir uma porta que ela mesma havia fechado a chave e esquecido onde estava. Dona Irene continuou: "O que eu vou te ensinar agora não é teoria, é o que Deus me ensinou ao longo de 50 anos de vida real. Eu chamo de o método do vaso honrado. São 3 etapas, e elas não são lentas, mas elas exigem tudo de você. Você está disposta?" Renata não hesitou. "Estou." "Então prepare-se", disse Dona Irene com aquele sorriso nascido de dentro, "porque a primeira etapa vai destruir tudo o que você pensa que sabe sobre ser uma boa mulher." Dona Irene chamou a primeira etapa de purificação da identidade, e ela explicou que essa etapa precisava ser tratada com urgência, não como um processo gradual de anos, mas como uma cirurgia, rápida, necessária e inevitavelmente dolorosa antes de curar. "Renata, você não pode atrair o que não acredita que merece. É uma lei espiritual e também uma lei do comportamento humano. Enquanto lá dentro você acreditar que sua função é servir e se calar, você vai continuar enviando sinais invisíveis para o mundo dizendo: 'Pode me tratar assim, eu aceito', e o mundo vai aceitar o convite." Ela deu a Renata uma tarefa para aquela semana, não uma tarefa fácil. Ela pediu que Renata escrevesse, todos os dias pela manhã, antes de qualquer coisa, 10 afirmações baseadas em quem Deus diz que ela é. Não o que o marido dizia, não o que a sogra achava, não o que ela mesma sentia naquele momento, o que a palavra de Deus declarava. Salmos 139:14, disse Dona Irene: "Eu te louvarei, porque de modo assombroso e admirável sou feito." Quero que você leia esse versículo todos os dias, em voz alta, no espelho,
olhando para si mesma. E quero que você me diga o que sente. Renata foi para casa e tentou. Na primeira manhã, ela ficou em frente ao espelho e começou a ler, e não conseguiu terminar. Ela chorou antes de chegar ao fim da frase, porque havia algo dentro dela que resistia àquelas palavras. Algo que dizia: isso não é verdade para você. Você é comum. Você é descartável. Você é o que sobrou depois que todo mundo pegou o melhor. Ela ligou para Dona Irene tremendo. Eu não consigo, Dona Irene. Eu começo a ler e começa um choro que não para. Eu sei, disse a mentora com calma. Isso é sinal de que você precisa disso mais do que qualquer outra coisa. Continue, todo dia, mesmo chorando, especialmente chorando. O choro não é fraqueza, é o velho sendo expulso para dar lugar ao novo. Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, explica que os hábitos que carregamos mais fundo não são sobre ações, são sobre identidade. A crença que você tem sobre quem você é determina o que você faz, o que aceita e o que atrai. Renata havia passado décadas praticando o hábito de se diminuir. E agora, pela primeira vez, ela estava sendo convidada a instalar um hábito novo, o de se reconhecer como criação honrada de Deus. Na terceira semana, aconteceu algo que Renata não esperava. Ela estava no supermercado e um funcionário passou direto por ela sem atendê-la, indo ajudar outra cliente. Na vida anterior, Renata teria ficado quieta. Naquele dia, ela caminhou até o funcionário, gentilmente, sem grosseria, e disse: Desculpe, eu estava aqui antes. Você pode me atender? O funcionário pediu desculpas. Foi um momento pequeno, mas Renata saiu do supermercado com o coração acelerado, não de raiva, mas de descoberta. Eu posso pedir que me tratem bem, e o mundo não desmorona quando eu faço isso. Dona Irene, quando ouviu a história, bateu palma. Isso é a purificação da identidade em ação. Você não gritou, você não foi agressiva. Você apenas soube quem você é e agiu de acordo. É exatamente assim que funciona. Você acabou de ver como 3 semanas de obediência fiel já começaram a mudar o comportamento de Renata. Não por fora, mas por dentro. E sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. 2 meses depois de iniciar a purificação da identidade, Dona Irene avaliou Renata com cuidado. Você ainda tem dias ruins, você ainda vacila, mas você não é mais a mesma mulher que chegou na minha porta chorando. Você começou a ocupar espaço, e isso significa que você está pronta para a segunda etapa. A segunda etapa se chamava Postura do Vaso Honrado, e Dona Irene explicou com uma clareza que cortou. Na primeira etapa, você trabalhou por dentro. Agora vamos trabalhar por fora. Porque o mundo lê o seu corpo antes de ouvir suas palavras. A sua postura, o seu cuidado pessoal, a forma como você entra em um ambiente, tudo isso comunica o que você acredita sobre si mesma. Renata franziu o senho. Mas isso não é vaidade? Dona Irene sorriu. Vaidade é cuidar de si para impressionar os outros. Honra é cuidar de si porque você é templo do Espírito Santo. Ela abriu a Bíblia em 1 Coríntios 6, 19 e 20 e leu: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço grande. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificar a Deus no seu corpo, Renata, não é andar desleixada porque você é humilde. É cuidar do que Deus te deu com gratidão e capricho. Não precisa ser caro. Precisa ser intencional. As tarefas da segunda etapa eram práticas e precisas. Dona Irene pediu que Renata escolhesse 3 mudanças concretas para aquela semana. Organizar o guarda-roupa e separar as roupas que a faziam se sentir bem
das que ela usava só porque estavam ali. Caminhar 30 minutos por dia ao ar livre, de preferência de manhã. E ao entrar em qualquer ambiente, seja em casa, na igreja ou no mercado, entrar com os ombros abertos e a cabeça erguida. Experimento científico, disse Dona Irene com aquele sorriso. Só uma semana. Você me conta o que muda. Carol Dweck, no livro Mindset, explica que a forma como nos posicionamos fisicamente afeta diretamente os padrões mentais que ativamos. Quando você assume postura de quem sabe quem é, seu cérebro começa a processar as situações de forma diferente. Você percebe oportunidades que antes passavam invisíveis. Você reage a conflitos com mais serenidade. Você atrai interações de qualidade porque projeta qualidade. Renata não esperava o que aconteceu. Na primeira semana da postura do vaso honrado, o marido chegou em casa, olhou para ela e disse: "Você cortou o cabelo?" Ela não havia cortado. Ela apenas estava com os ombros abertos e os olhos no lugar certo. Na igreja, uma mulher que ela mal conhecia se aproximou e disse: "Você está diferente, boa diferença." Na terça-feira, ao chegar ao trabalho de meio período, a supervisora a chamou e disse que havia uma vaga de responsabilidade maior abrindo e havia pensado nela. Em 3 semanas, apenas 3 semanas de postura do vaso honrado, o ambiente ao redor de Renata havia começado a responder de forma diferente. Não porque o mundo havia mudado, porque ela havia mudado o sinal que estava emitindo. Ela ligou para Dona Irene em euforia. "Dona Irene, eu não acredito. As pessoas estão me tratando diferente e eu não fiz nada de diferente com elas." "Fez sim", disse Dona Irene. "Você fez a coisa mais difícil de todas. Você mudou o que você acredita sobre si mesma. E isso mudou como você se apresenta. E isso mudou como o mundo te responde. É a lei que Deus colocou na criação. Lembre de Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Quando você guarda o coração, o que você acredita, o que você permite entrar, tudo que sai de você muda. Dona Irene fez uma pausa. "Agora prepare-se, porque a terceira etapa é onde tudo que você construiu por dentro e por fora se torna permanente. É onde o vaso honrado se torna inabalável." A terceira etapa tinha um nome que Renata não esperava: Fronteiras Sagradas. E quando Dona Irene explicou, Renata sentiu ao mesmo tempo alívio e terror. "Fronteiras sagradas", disse Dona Irene, "são os limites que você estabelece não por raiva, não por orgulho, mas por obediência a Deus. Porque Deus mesmo tem fronteiras. Ele diz: eu sou santo, e portanto o pecado não pode habitar onde eu habito. Ele não diz isso com crueldade. Ele diz porque é fiel ao que ele é. E você, como filha dele, também precisa ser fiel ao que você é. Renata se lembrou das dezenas de vezes que havia dito sim quando queria dizer não, das ligações que atendia a qualquer hora, do tempo que doava sem que ninguém pedisse, das opiniões que engolia para não criar conflito. Mas se eu começar a dizer não, as pessoas vão achar que mudei, que fiquei soberba. Algumas vão, disse Dona Irene sem rodeios, e isso vai te mostrar quem estava ao seu lado por amor e quem estava por conveniência. Essa informação tem valor, Renata. Não é perda, é revelação. Ela abriu a Bíblia em Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar. Sim, sim, não, não, porque o que passa disto, do mal, procede. E depois em Provérbios 25,17. Põe raramente os pés em casa alheia, para que não te farte de ti e te aborreça. A Bíblia já sabia, disse Dona Irene. Presença em excesso sem limite deprecia o valor. Não é frieza, é sabedoria. As tarefas da terceira etapa foram as mais desafiadoras. Dona Irene pediu que Renata identificasse 3 situações concretas onde havia dito sim quando deveria ter dito não na última semana. Para cada uma, ela deveria escrever o que sentia quando dizia sim por obrigação. E na semana seguinte, ela deveria praticar dizer não, com gentileza, sem explicação longa, sem culpa, pelo menos uma vez por dia. A primeira vez foi com a cunhada que ligou,
pedindo que Renata fosse cuidar dos sobrinhos na sexta à noite sem avisar antes. Renata respirou fundo, fechou os olhos por 2 segundos e disse: "Desta vez não consigo, cunhada, mas pode me avisar com antecedência na próxima vez que precisar." A cunhada ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Tá bom." E desligou. Renata ficou com o telefone na mão, esperando o peso da culpa pousar nela. Ele não pousou. O que pousou foi algo que ela não esperava: paz. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreve que o primeiro passo para receber o que a vida tem de melhor é parar de gastar energia em direções que não te levam ao seu propósito. A energia que você desperdiça em obrigações que não são suas é a mesma energia que faltará quando a oportunidade certa chegar. Renata estava pela primeira vez economizando energia para o que importava. 3 meses depois do início do método do vaso honrado, Renata era visivelmente diferente. Não havia feito cirurgia. Não havia mudado de cidade. Não havia saído do casamento. Mas havia mudado o que emitia, e o ambiente ao redor havia respondido. O marido, que havia passado anos ignorando-a, havia começado a perguntar sobre o seu dia. Os filhos haviam começado a ajudar em casa sem que ela precisasse pedir 2 vezes. A vaga de maior responsabilidade havia se concretizado. E uma das amigas que havia sumido voltou e disse, sem cerimônia: "Eu percebi que estava te tratando mal e me arrependo." Nenhum milagre espetacular. Apenas o milagre silencioso de uma mulher que decidiu, no chão do banheiro numa quinta-feira à noite, que não iria mais aceitar migalhas, porque havia descoberto que era filha do rei que possui o gado de 1000 colinas. Agora, eu preciso parar aqui e falar uma verdade que vai incomodar. E vou falar com amor. Mas vou falar. A maioria das mulheres que assistirão a esse vídeo vai gostar muito da história de Renata. Vai se emocionar, vai pensar: "Eu preciso disso." E vai fechar esse vídeo, abrir o Instagram e continuar exatamente onde estava. Porque a verdade desconfortável é esta: saber que você merece ser valorizada é diferente de agir como alguém que merece ser valorizada. E a distância entre esses 2 pontos se chama obediência. Existe uma mentira muito popular hoje que diz assim: "Deus me ama do jeito que eu sou, então não preciso mudar nada." Isso é meia-verdade usada para justificar a inércia. Sim, Deus te ama do jeito que você é, mas Deus te ama demais para te deixar do jeito que você está. A graça não é uma licença para a acomodação. A graça é a força que te capacita para a transformação. Mateus 7:21 é claro: "Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai." Fazer. Não apenas saber, não apenas sentir, não apenas concordar. Fazer. James Clear, em Hábitos Atômicos, demonstra que a identidade muda quando os comportamentos mudam, e os comportamentos mudam quando há comprometimento com ações pequenas e consistentes. Não existe transformação sem ação. Nunca existiu. E a mulher que passa 5 anos assistindo vídeos sobre valorização, lendo livros sobre autoestima, pedindo oração na célula, mas nunca faz a primeira tarefa de Dona Irene, nunca diz um não com paz, nunca entra em um ambiente com os ombros abertos, essa mulher está construindo conhecimento sem sabedoria. E Tiago 1:22 já avisou: "Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." Não há atalho. Não existe versão express do método do vaso honrado. Não existe oração que substitua a prática de dizer não com paz. Não existe culto que substitua o hábito diário de se olhar no espelho e declarar quem Deus diz que você é. Não existe livro que substitua a decisão de entrar em um ambiente como alguém que sabe que foi criada à imagem de Deus. O caminho é sempre o mesmo: purificação da identidade, postura do vaso honrado, fronteiras sagradas, nessa ordem, com consistência, sem atalho. E aqui está o plano prático para você começar hoje. Não amanhã, não na semana que vem, hoje. Primeiro, escolha uma área da sua vida onde você sente que não tem sido valorizada. Só uma. Não tente transformar tudo ao mesmo tempo. Foque.
Segundo, abra a Bíblia e encontre o versículo que fala sobre quem você é nessa área específica. Use Salmos 139:14 como ponto de partida se não souber por onde começar. Terceiro, entre na purificação da identidade. Leia o versículo em voz alta no espelho, todas as manhãs por 30 dias. Não pule nenhum dia. Quarto, depois dos 30 dias, avalie. O que mudou em como você age, fala e se posiciona nessa área. Quinto, entre na postura do vaso honrado. Escolha 3 mudanças práticas de como você se apresenta para o mundo nessa área. Implemente por mais 30 dias. Sexto, identifique um sim que você deveria dizer não. Pratique o não, com gentileza, com paz, sem culpa longa. Repita. Sétimo, documente. Escreva o que muda ao seu redor à medida que você muda por dentro. Ruth não ficou famosa por ser dramática. Ficou famosa por ser fiel. Davi não se tornou rei por sorte. Foi através de anos pastoreando ovelhas com excelência quando ninguém olhava. Esther não conquistou o rei com lágrimas. Foi com presença, com preparo, com a dignidade de quem sabia que havia sido criada para aquele momento. O sistema é o mesmo para todas elas, e é o mesmo para você. Anos depois, Renata estava sentada na sala de estar com a filha adulta ao lado, ajudando a nora a entender por que o marido havia parado de dar atenção. E a filha, sem saber de toda a jornada da mãe, disse: "Mãe, como você sabe tudo isso?" Renata sorriu o sorriso nascido de dentro, o mesmo sorriso de Dona Irene, e respondeu: "Porque um dia eu estava exatamente onde você está, e uma mulher sábia me mostrou o que ninguém tinha me ensinado." Ela colocou a mão no joelho da filha e disse com calma: "Minha filha, você foi criada à imagem de Deus. Isso não é poesia, é identidade. E quando você souber disso de verdade, lá no fundo, na medula, o mundo ao seu redor vai começar a tratar você de acordo." Ela pensou na noite do chão do banheiro, em Dona Irene, em cada manhã na frente do espelho, chorando e insistindo, em cada não dito com paz, em cada ombro erguido conscientemente, em cada fronteira sagrada estabelecida sem culpa. E pensou na frase que Dona Irene havia dito no último encontro que tiveram, antes de a mentora partir desta vida aos 86 anos, em paz, rodeada de gente que amava de verdade. Renata, a transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão consciente do seu valor que tratar-se como descartável se torna impossível. 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já desta vez a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." Renata havia combatido, não a batalha de mudar os outros, a batalha de se tornar quem Deus sempre disse que ela era. O método do vaso honrado não é sobre se tornar arrogante, não é sobre se fechar para o mundo, não é sobre exigir tratamento especial porque você é melhor do que alguém. É sobre algo muito mais simples e muito mais profundo. É sobre alinhar o que você acredita sobre si mesma com o que Deus declara sobre você, e deixar esse alinhamento transformar cada área da sua vida de dentro para fora. Pense em 2 versões de você. A primeira, aquela mulher que entra em um ambiente com os olhos no chão, que diz sim quando quer dizer não, que aguarda que os outros decidam o que ela merece, que vai para a cama exausta sem saber bem por quê. A segunda, aquela mulher que entra com os ombros abertos não de arrogância, mas de consciência, que diz não com paz e sim com alegria, que estabelece fronteiras não por raiva, mas por obediência, que deita tarde porque escolheu, não porque foi sugada. Qual dessas mulheres Deus criou? As 2 pareciam ser você em momentos diferentes, mas só uma delas reflete a imagem do Criador. Você tem 5 anos pela frente de qualquer forma. A questão é, esses 5 anos você vai passar procurando um atalho que não existe, ou pagando o preço da transformação que já está disponível para você. Jeremias 6,16 diz: "Ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual o bom caminho e andai por ele." O caminho não é novo, ele sempre esteve ali.
O que faltava era a decisão de andar nele. A transformação está esperando. Mas Deus não vai forçar. Você precisa escolher, começar pela purificação da identidade, levantar-se do chão do banheiro desta vez para não voltar mais e andar nesse caminho com fé e consistência até que um dia, ao olhar para o espelho, você não consiga mais se lembrar daquela mulher que achava que não merecia o melhor. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar. Porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma das poucas que está verdadeiramente disposta a mudar, e isso diz tudo sobre quem você é e quem você vai se tornar. Fica nos comentários e me conta. Qual das 3 etapas do método do vaso honrado você vai começar hoje? Sua resposta pode inspirar outra mulher que está lendo os comentários nesse momento. Antes de eu ir, deixa eu te pedir uma coisa do coração. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se inscreve no canal. A gente está tão perto de chegar em 100.000 inscritos e eu acredito que você faz parte disso. Um clique seu hoje pode ser o que falta. Venha fazer parte dessa jornada. Que Deus abençoe sua jornada. Agora vai e comece. Entre na purificação da identidade e daqui a meses você não vai acreditar que era a mesma mulher. Até o próximo vídeo.